Marília falou, a gente está nessa expectativa, né, de muitos meses sobre essas negociações entre Lula e Trump que podem agora acontecer na Malásia. Mas Trump vem atacando outros países da América do Sul, não só com tarifas, mas também com acusações. No caso da Venezuela, com invasões, né, com uma participação ativa militar. Nesse final de semana, em um post nas redes sociais, o presidente norte-americano disse que Gustavo Petro, sim, mudou um pouquinho de foco, foi para a Colômbia. Gustavo Petro, presidente da Colômbia, é um, abre aspas, traficante de drogas ilegal e que incentiva a produção massiva de entorpecentes. Essas todas palavras do presidente Donald Trump. Trump autorizou também que a CIA faça operações secretas na Venezuela, além de atacar embarcações na costa próxima ao país, afirmando que são barcos envolvidos em cartéis de drogas. É por isso mesmo que eu já vou chamar o observador da Casa Branca, Fernando Hessel, que está sempre aqui com a gente para falar sobre Donald Trump e os seus outros integrantes do governo. Hessel, muito bom dia, obrigada. Fazia tempo que a gente não se falava, eu estava de férias, é verdade. Pois é, nós sentimos muito a sua falta aqui. Os seguidores estavam aí arrancando os cabelos. Já cadê a Nath? Cadê a Nath? Voltei. Eu também estava preocupado, porque eu não achei em nenhum lugar que você saiu de férias. Como pode uma coisa dessa, né? Pois é, sumi, simplesmente sumi. Normal, tá tudo certo. Foi ótimo, curti muito. Fui visitar a minha cidade, São Paulo. Enfim, encontrei com a minha família, com os amigos. Tive aniversário, fiz 33 anos, me dê parabéns, por favor. E é isso, foi ótimo. Sim. Não, com certeza. E olha que muita coisa não mudou, não. As coisas continuam nos mesmos cantos, viu? Pode ficar tranquilo. Olha, o que aconteceu durante as minhas férias é que Trump e Lula conversaram por telefone e tem, portanto, essa não confirmação ainda, mas uma indicação de que eles realmente podem se encontrar. Antes de eu entrar em férias, já tinha esse papo de que nessa cúpula lá dos países asiáticos, eles poderiam se encontrar. Então, tem aí esse indicativo, é claro, é a coisa mais importante aqui para o Brasil e para os Estados Unidos, enfim, principalmente para o Brasil, que está querendo fazer esse encontro faz bastante tempo, que pode acontecer nesses próximos dias entre esses dois países. Claro, a gente sempre pode ser surpreendido pelo valentão Donald Trump, que adora ameaçar, falar nas redes sociais e tudo mais, mas ultimamente tem estado muito bem com o presidente Lula, né? A viagem do presidente Donald Trump para a Ásia está confirmada, né? Isso já consta na agenda da semana, só não tem os detalhes ainda, né, dos compromissos dele lá. Já existe, inclusive, até já desde a semana passada, já um informe de credenciamento da própria imprensa que cobre a Casa Branca para essa viagem. E no que tange ao Brasil, tudo indica mesmo, né? Tudo corre conforme a gente analisa e vê, né, a sequência dos fatos de que os dois com certeza vão se encontrar e vão tirar um tempo para conversar, né? Isso é muito bom para o Brasil, né? A gente não pode dizer que isso é bom para a direita ou para a esquerda, né? A gente tem que entender que são dois chefes de estados, cada um com a sua característica, cada um com a sua ideologia, a sua forma de trabalhar e tratar. O importante é que haverá uma discussão realmente de interesses mútuos, né, ali naquele local. Tanto os Estados Unidos devem colocar, e já tem colocado, os seus interesses, e assim como também o Brasil as suas exigências. É assim que funciona a democracia e é assim que funciona a diplomacia, independente do regime que cada país estabelece para a sua condição de governo. Então, por isso que a gente tem que vibrar com essa situação e não torcer para que as coisas deem errado, né? E isso, na verdade, só volta negativamente contra, no caso, o Brasil e, no caso, também os Estados Unidos. É importante, Natália, a gente destacar aqui que quem está realmente com uma certa vantagem nessas conversações entre Brasil e Estados Unidos é o próprio Brasil, né? O Brasil tem muita vantagem aí, querendo ou não, né? Tem pessoas que torcem contra, infelizmente, mas quem está sofrendo neste momento muito mais são os Estados Unidos. A gente costuma dizer que entre
o impacto de um caminhão e um Fusca, o caminhão é o que sente mais. E nesse caso aí a gente tem os Estados Unidos, querendo ou não, pela sua robustez, tem sentido muito, né, a questão do café, e aí você toca logo no início, né, esse conflito que começa a alavancar entre Estados Unidos e Colômbia. A gente tem que entender também que Colômbia também é um fornecedor de café para os Estados Unidos, ou seja, você já tem uma frustração do café brasileiro nos Estados Unidos. Aí começa a ter agora uma frustração do café colombiano. Então, fica realmente muito complexo para a economia americana, ainda mais durante um shutdown, o Donald Trump não ter que sentar, se sentir obrigado a sentar e conversar. O dinheiro manda, viu, Natália? O dinheiro manda. As ideologias são sempre colocadas em segundo plano num cenário como esse. E no caso da Colômbia, né, eu creio que você vai querer avançar um pouquinho mais, é muito bom para o Brasil. É muito bom para o Brasil, né? Essa rixa agora que começa entre os dois países, Colômbia e Estados Unidos, é importante para o Brasil, porque mais do que nunca agora os Estados Unidos precisam do Brasil. É isso mesmo, Hessel. E essa questão, né, da Colômbia também é uma novidade das minhas férias, porque antes o foco dos Estados Unidos aqui na América Latina, o foco militar era a Venezuela com o argumento de cartéis de drogas estavam avançando e a situação estava ficando muito complexa, Estados Unidos precisavam atuar. Atuaram. Estão atuando e seguem atuando. Derrubando embarcações, explodindo embarcações. Algumas pessoas morreram nessas operações e tudo mais. E aí a novidade das minhas férias é que ele também adicionou a Colômbia nessa perseguição aos cartéis de drogas aqui na América Latina. Então, tem essa questão da Colômbia com o café, mas também tem, claro, imagino que o Brasil fique um pouco também atento a essas invasões, a essas movimentações militares dos Estados Unidos dentro da América Latina, porque mesmo não concordando com tudo, né, entre os países, é uma invasão de América Latina, né? O Donald Trump tem esse perfil de ficar caçando coisa para fazer, né? No caso da Colômbia, uma hora ou outra isso ia acontecer, até porque se a gente voltar um pouquinho no tempo e não tão muito distante, os Estados Unidos começaram a ter problema com o presidente da Colômbia já desde da ONU, da Assembleia Geral da ONU, quando o presidente teve o seu visto cassado durante a realização da conferência, e também pelo fato também de ele ter ido às ruas de Nova York fazer protesto, né? Subiu lá com o megafone, começou a defender a faixa de Gaza, os palestinos, e aí houve uma repressão muito forte por parte do governo. Eu posso dizer que o presidente Gustavo Petro já estava na lista já do presidente Donald Trump. E, tipo, esse vai ser o próximo em que eu vou incomodar. E esse momento chegou. Agora a gente precisa também entender o perfil um pouco do presidente da Colômbia, né? Ele, se não é o único presidente até agora da esquerda. Então existe já uma questão ideológica aí nesse sentido. Outra coisa, a origem política de Petro, na verdade, o primeiro movimento dele na juventude, na adolescência já, com 17 anos de idade, ele já fez parte de uma guerrilha na Colômbia. Então, a gente vê o perfil realmente de atuação psicológico, comportamental do próprio presidente colombiano é realmente, né, de fazer provocações, de ter esse espírito um pouco mais aguerrido, né, de contestar as coisas. Então, não seria diferente no caso agora do presidente Petro resgatar um pouco essa sua origem da esquerda, de militância, de membro da M19, da guerrilha colombiana, para poder colocar em prática um pouco o seu perfil aí nesse momento. E eu acredito que vamos dizer, esse mal-estar entre os dois, se eu posso assim dizer, entre o presidente americano e o colombiano, começa justamente nessa incursão militar dos Estados Unidos na região do Caribe, que é quando o presidente colombiano acusa o presidente Donald Trump de ter matado um colombiano numa dessas incursões. E esse colombiano seria um pescador, ou seja, não teria nenhum envolvimento com o tráfico de drogas, qualquer tipo de quadrilha nesse sentido.
Então, a evolução dessa briga vem justamente dessa questão aí desse movimento militar no Caribe. Eu não sei, Hessel, mas me lembra. Na verdade, eu acho que não tem como a gente não se recordar de Pablo Escobar, porque Estados Unidos atuaram muito na época do Pablo Escobar, né? Justamente com esse argumento do aumento dos cartéis de droga. Era um outro momento, inclusive, né, histórico, mas me lembra um pouco. Eu imagino que também, claro, para os colombianos deve pegar um pouquinho nesse lugar, né? E foi extremamente polêmica a atuação dos Estados Unidos, mas também teve importâncias, né? Era uma situação realmente descontrolada do próprio país e, enfim, de não saber lidar com aquela situação que estava saindo totalmente do controle, né? Para você ver, Nath e amigos do Metrópolis, que os modus operandi dos Estados Unidos no Oriente Médio, e aí quando a gente fala de milícias, do investimento americano em certos grupos radicais no Oriente Médio para justamente enfraquecer determinados poderes, a mesma prática que é utilizada lá no Oriente Médio também foi utilizada e é um pouco menos hoje na América do Sul, na América Central. Então, quando você cita Pablo Escobar, e foi muito bom você ter lembrado esse fato histórico, é que, na verdade, uma época os Estados Unidos precisaram muito de Pablo Escobar, né? Até porque havia um incentivo dos Estados Unidos para que a droga entrasse nos Estados Unidos, para haver um certo controle na Califórnia. Pode parecer estranho para quem não teve acesso a esse tipo de assunto ou dos fatos que aconteceram, mas os Estados Unidos promoveram, né, a incursão de Pablo Escobar e todo o seu produto negociável nos Estados Unidos. Só que em determinado momento se perde o controle, e é aí realmente que daí entra um momento de repressão dos Estados Unidos a esse volume de drogas que entrava nos Estados Unidos. A gente sabe que, inclusive, em Miami, o Pablo Escobar tinha acesso à entrada e saída com muita tranquilidade no aeroporto internacional de Miami. Havia até tapete vermelho para Pablo Escobar. Então, você vê que é bom a certa medida, mas quando chega em outros interesses já não tenho mais vontade de apoiar esse tipo de coisa. E aí a única etiqueta que vem realmente são traficantes de droga, o presidente promove o narcotráfico e por aí vai. Não quero entrar no mérito se o presidente venezuelano ou o presidente colombiano tem envolvimento direto com o tráfico de drogas, mas o fato é que Donald Trump vai colar esse selo, que é aquilo que justifica ele fazer esse tipo de incursão. E aí a gente não está falando nem tráfico de drogas mais, mas são grupos radicais, enfim, extremistas na América do Sul.